Vamos falar do capítulo que provavelmente vai finalizar o jogo entre Japão e Nigéria. Previsões do capítulo 325 de Blue Lock. Lembrando que previsão é um pouquinho aqui do título, mas baseado talvez no meu feeling do que pode acontecer. Eu quero abrir esse vídeo comentando um pouco sobre um acontecimento que rolou lá no jogo contra a Sub-20. Quando o Shidou começou a fazer aqueles gols contra o Japão, havia sim aquela preocupação de tipo assim, pô, acabou, não tem como parar esse maluco, não tem como a gente vencer mais esse jogo, o Blue Lock vai acabar e cada um vai seguir o caminho. Até certo ponto, o Ego ele já estava planejando isso, ele já estava planejando em mostrar o Blue Lock, e de fato deu certo, mesmo não vencendo aquele jogo, não necessariamente perdendo, mas não vencendo o jogo. O que foi o segundo tempo? O que foi o fio de esperança que deu ali para a seleção japonesa um respiro? O Shidou. E o Shidou veio de onde? Do Blue Lock. Além disso, outros jogadores como, por exemplo, o próprio Itoshirin, o Izagi, eles iriam conseguir vagas ali em times, em universidades e por aí vai. O Ego ele estava feliz porque a semente do Blue Lock havia sido plantada e seria disseminada, porque os jogadores do Blue Lock tiveram destaque naquela partida. No entanto, o que surpreende o Ego naquele momento é a reação do Izagi. O Izagi naquele momento, ele não quer saber do que vai acontecer no futuro, de onde vai fulano, para onde vai Beltrano e por aí vai. O Izagi ele quer vencer ali e agora, naquele momento o Izagi queria vencer. E isso foi surpreendente até mesmo para o Ego. O Ego ele prepara os jogadores, ele tem ali um padrão, e é justamente esse padrão que o Ego talvez ele não questiona no começo da obra. Ele fala, o Japão tem um padrão, o Japão tem possibilidades de evoluir, mas talvez essa evolução seja lenta. Por quê? Porque a gente tem algumas coisas, alguns vícios que a gente precisa mudar. E é justamente isso que ele trabalha no Blue Lock. É mudar esses vícios. Que é mais ou menos você ter um esquema tático e ficar engessado o tempo todo nesse esquema tático. Você ter uma oportunidade, você ter um padrão e ficar engessado o tempo todo nesse padrão, nessa oportunidade. E você não conseguir ser criativo. Criativo a ponto de que se você pegar, talvez, uma pedra no caminho e você precisar desviar do caminho, você não ficar desesperado, você não se sentir perdido, você sabe o que fazer naquele momento. O Izagi ele apresenta justamente isso, ó, nós estamos ferrados, nós estamos passando dificuldade, nós vamos perder esse jogo, mas eu não quero nem saber o que você acha. O que você tá pretendendo aí? Eu quero vencer esse jogo, eu quero vencer esse jogo agora. E aí o Ego ele bota o Battle, o Ego ele tem ali um esquema completamente ofensivo. Quando ele joga o Battle, ele faz com que o Battle funcione ali como um Coringa, mais ou menos o que o Shidou funcionou ali para seleção sub-20. A ideia era justamente essa, né? Era o Shidou ser esse Coringa, mas já que o Shidou foi para outro time, o Battle acabou se tornando e deu certo, eles conseguiram vencer. Agora, nesse esquema, nós temos o Ego, ele já com uma postura diferente, e eu já mostrei essa postura aqui pra vocês, o quanto que me agradou essa postura no sentido de que, tipo assim, nós temos alguém que entende e que joga o jogo com as cartas, só que ao mesmo tempo que a gente tem esse padrão, esse porto seguro, nós temos ali camaradas como o Izagi, Toshi, Bachira, que eles conseguem sair desse porto seguro, ou eles têm coragem de sair desse porto seguro para fazer algo novo. E quando o próprio Izagi ele questiona isso pro Oliver Aiko, tipo assim, pô, a gente não vai perder se tomarmos um gol, mas ao mesmo tempo a gente precisa se adaptar a essas questões. E isso é importante para o desenvolvimento do Blue Lock. O próprio Izagi ele fala, se a gente se desenvolver, se a gente se adaptar, nós vamos evoluir. O Blue Lock, eu vou evoluir, e é isso que importa. É desse camarada que o Ego ele precisa. Ele dá o porto seguro, ele dá ali as ferramentas, e um gênio, um aprendiz talentoso, um jogador fora da curva vai usar essas ferramentas para ir além, não só trabalhar ali. E é esse que é o importante para o Blue Lock. O Izagi ele não só evolui por conta própria, ele evolui os adversários para os adversários fazerem o Izagi evoluir. E o que os adversários fizeram? Os adversários eles
conseguiram ali ir pra cima do Blue Lock. E o que o Blue Lock fez? Setupitou. Isso me pega bastante, porque não necessariamente você precisa ter um jogo tão unilateral igual foi. Eu fiquei feliz com esse jogo? Cara, fiquei, mas ao mesmo tempo eu queria um pouquinho mais da Nigéria. Mas eu entendi toda a reação aqui dos treinadores, dos torcedores e até mesmo um pouquinho do que o Kaneshiro quis passar, né? Pô, o Blue Lock é bom, rapaziada. O Blue Lock, ele tem condição de ser acima da média de muitas outras seleções. E uma dessas seleções é a Nigéria. Mas o que eu fiquei feliz é que, tipo, pô, dá pra você dar destaque pra uma defesa e mesmo assim o Blue Lock ganhar o jogo. Porque vai acontecer esse tipo de situação. O ego, quando ele muda o padrão e os jogadores do bloco se adaptam, o ego fica feliz, porque é justamente isso que ele tem que trabalhar. Agora que ele vai estar enfrentando seleções mais completas e até mais diversas ali, uma seleção vai estar focada num contra-ataque, uma seleção vai estar focada em atacar o tempo todo, pressionar lá em cima. Esse tipo de padrão diferente que os jogadores do Blue Lock estão se adaptando é fundamental para ele, num jogo mais difícil, preparar melhor os jogadores, já ter os jogadores mais bem preparados para esse tipo de confronto. Pô, você tá ganhando de 3-0, vamos abaixar as linhas, vamos chamar esses caras para cima da gente, pra gente entender dois padrões. O jogar mais recuado e o jogar no contra-ataque. E agora tem o título, um pouco de o mestre, a criatura superou o mestre, a criatura superou o criador. Algo assim. Com isso a gente entende o Izag. E o que é o Izag? O Izag, ele entendendo os padrões do Jinpachi Ego. O ego, ele passa um padrão e o Izag deixa aquele padrão mais eficaz para o time. E é esse que é o ponto, porque quando a gente fala de um padrão mais eficaz para o time, a gente sempre pensa no treinador, não necessariamente num jogador, né? Porque o padrão, o estilo de jogo, quem faz é o treinador, e o treinador ele vai fazer baseado nos jogadores que ele tem, para tentar otimizar cada peça. Mas o Izag, ele não só pensou nisso, ele não só foi otimizado por conta disso, ele se otimizou. E é justamente esse o ponto que o ego está buscando. Um jogador que consiga transformar isso em campo, ele consiga usar todos esses artifícios que o ego está propondo para ele, desde a primeira fase, para meio que ele conseguir evoluir, conseguir construir a própria escada, para ele ir evoluindo à medida que os adversários vão evoluindo também. O Izag, ele provoca o Onazi. E o que o Oliver Aiko, ele fala no último capítulo? Que o Izag provocando o Onazi não só hypou a Nigéria, mas hypou ele também. Fez com que ele evoluísse também. A ponto de ficar atento a esse novo padrão da Nigéria. Que não só ele ficou atento, mas como o Izag também ficou atento. E agora com o contra-ataque nós vamos ver um Blue Lock talvez um pouquinho diferente. Porque é um Blue Lock que estava mais focado em recuar, em jogar com linha baixa, e com linha baixa eles vão precisar meio que sair para jogar. Só que quando eles saem para jogar, pelo fato da Nigéria estar toda avançada, eles vão ter mais espaço para atuar. E aí entra um novo padrão. Como é que vai ser o Blue Lock? Como é que vai ser essa adaptação do Blue Lock nesse novo padrão de jogo? Nesse estilo de jogo de reação, de ser um estilo reativo, de esperar o adversário, chamar o adversário, abrir as linhas do adversário e no contra-ataque você ter um campo inteiro para você correr. Certamente, para jogos mais complicados, como por exemplo França, que é o que a gente espera que seja talvez até o mais difícil dessa fase de grupo, a gente espera um Japão um pouquinho mais acuado, com talvez nem tanta liberdade para jogar o que o Japão jogou contra a Nigéria, porque contra a Nigéria o Japão, 2 minutos de jogo, estava sufocando a Nigéria e estava fazendo gol. Talvez com a França não aconteça isso. E talvez com a França, um ataque da França seja mais eficaz que um ataque da Nigéria. E o Japão está usando esse jogo contra a Nigéria para estudar tudo isso. E um que está aproveitando bastante essa situação é Izag 8, que aparentemente vai superar o seu criador Jinpachi Ego. E Jinpachi Ego que entendeu que o Izag não está satisfeito com tudo que foi apresentado até então. Izag, ele não quer só vencer, ele quer vencer e marcar os gols. E certamente, por mais que já esteja 3-0, ele quer deixar o dele, porque afinal, Bachira já deixou e Toshirin já deixou, então nada mais justo que ele também conseguir deixar o gol dele. Beleza? Comenta aí suas previsões, o que vocês acham que vão acontecer no próximo capítulo e é nóis! Fui!